somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do 22 até o 33. Efésios, capítulo 5, 22 ao 33. Amém? Depois também nós vamos orar pela mãe da irmã Rose, que vai fazer alguns exames, a dona Dita. Efésios, capítulo 5, 22 ao 33. E vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa, para ouvir a tua santa palavra que tu trouxe para nós. Eu estava lendo aqui o profeta falando da admoestação, palavra que vem nos admoestar, Senhor, vem nos repreender, nos exortar, para que nós possamos ser encontrados, eu creio que perfeito naquele dia. Então dê graça para nós receber a exortação de Ti, receber as bênçãos da Tua palavra, tudo que nos cabe a nós através da Tua palavra, nós queremos para nós. Se é exortação, queremos ser exortados. Se é acerto, queremos ser acertar. E se é bênção também, nós queremos, Pai. Tenha misericórdia. Pedimos que Tu visite a nossa irmã aqui, a mamãe da dona Dita, a mãe da irmã Rose. Que Tu possa honrar a fé dela, Pai. E que Tu possa dar graça a ela em todos os exames que ela for fazer. Que Tu possa pôr a mão e que tudo saia bem. Para a glória do Seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Hoje acho que o povo está meio com frio, né? Tem muitos jovens. Os jovens
Estou mais devagar que os mais velhos. Né? Foi ontem que nós estávamos conversando ali até em Taubaté. Até o Ailton estava falando. Né? Hoje não é fácil você achar pessoas que tomam a mensagem e falam, eu vou mesmo. Né? Já são, as pessoas são mais acomodadas. Né? Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, como disse Paulo, tempos difíceis. Mas aqueles que perseveram e que lutam, né? Isaías disse, Malaquias disse, né? No capítulo 4 de Malaquias, ele disse, naquele dia vocês verão a diferença entre quem fez a vontade minha e quem não fez, né? Então haverá uma colheita um dia, e nós estamos plantando semente, né? E para você ter uma boa colheita, você tem que plantar, né? Você tem que plantar a sementinha da palavra de Deus, porque eu creio que tudo que você planta, diz a palavra de Deus, que você colhe, né? É uma coisa, eu creio que maravilhosa para nós. Eu vou ler aqui no capítulo 4 de Malaquias, a Bíblia diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Os soberbos e todos que cometem piedade serão como a palha. Soberbo é pessoa exaltada, né? Pessoa orgulhosa. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro do cevadouro. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Você crê que Ele está preparando esse dia? Pois eu creio que Ele está preparando esse dia, né? E para isso Ele enviou para nós um profeta, para preparar esse dia para nós. Na continuação da mensagem, Ele disse, antes que esse dia venha, eu enviarei o profeta Elias para tirar aqueles que têm desejo de ser salvo, que têm sede e fome de justiça, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade aqui. O Mombrana diz que todos nós temos uma responsabilidade. Agora, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de ler uns parágrafos aqui que eu achei muito bonito na mensagem A Igreja e Sua Condição, que eu creio que é uma responsabilidade também quando você faz parte de uma igreja, de um local, que você fala que aquilo é a minha igreja, então você também tem responsabilidade com aquilo ali. E se você quiser ser abençoado, é sempre manter a sua responsabilidade em dia, que Deus sempre vai honrar. O profeta diz aqui na mensagem, a igreja e sua condição, no parágrafo 6, o profeta diz assim, de uma família, né, de um pessoal do Canadá, né, os esforços que eles faziam para estar na casa de Deus, o profeta diz assim, e dessa forma que eles são muito fiéis de ir à igreja, não importa quão frio se esteja, eles se envolvem numa manta, se sentam num trenó duplo e dirigem a cavalo por 30 milhas. 30 milhas é 48 quilômetros, né? Tem pessoas aqui na rua que não tem coragem de vir na igreja, né? Então acha que Deus não vê essas coisas. Se eu que sou um coitado já vejo, imagine Deus, né? Então olha para você ver a diferença dessas pessoas para poderem ir à igreja. Eles andam através de ribanceiras de neves amontoadas e tudo mais, jovens e velhos. Tá vendo? Na outra mensagem ele fala que o irmão Dauch atravessava a nação, né, para estar num culto, né, e tinha 92 anos o irmão Dauch, né? Mas um dia o irmão Brano olhou para ele e falando do Senhor Jesus, né, ele fala, não se preocupe, irmão Dauch, Jesus lembrou de ti também, né? Então cada um que faz algo para Deus, Deus lembra dele. E todos eles se agrupam juntos, e uma família se reúne e eles começam andando e eles se vão. Isso é um sacrifício que eles fazem, é o que lhes faz receberem tantas bênçãos do culto.
A pessoa vem uma vez no culto, vem pedir oração para o pastor, Deus não atende a oração dela, é o pastor que não presta. É o irmão que não presta. Mas a pessoa só quer buscar Deus na hora que está necessitando, né? Então acha que Deus é um vovô caduco, como disse o irmão Brana fala. Vovô caduco, a criança faz bagunça, depois chega lá, vovô, dá uma balinha. O vovô, toma filho, toma uma balinha para você. Eu pego o dinheiro e falo, vai comprar uma balinha, né? Mas com Deus não é assim não, você colhe o que você semeia, né? Ele não opera fora da palavra dele. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. São palavras de um profeta, isso aqui não sou eu falando. Tem gente que não gosta de ouvir o pastor, que estão falando agora que o pastor está falando é o homem. Mas isso aqui é o profeta que falou, o profeta era um homem, e era Deus que falava na boca daquele homem. E o profeta diz que qualquer homem que está falando a palavra de Deus é Deus. A palavra continua sendo Deus, né? Então Deus me dê graça, porque eu que gosto da pessoa que falar a palavra de Deus, eu quero respeitar. Eu quero receber aquilo para mim. Quem não quiser receber, não tem problema. O assunto é individual, né? Mas eu quero tudo para mim. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente. Tá vendo? Você tem, o que Deus fez? Ele feriu a Ele mesmo na cruz do Calvário por nós, né? Eu gostaria de todo mundo ouvisse a irmã Brana falar isso daqui, né? Tem que rejeitar algumas coisas e parar o trabalho e de fazer isso ou aquilo para conseguir a igreja e mostrar a Deus que você lhe ama e que você faz um sacrifício para ir. Isso é então quando você recebe algo disso. Tá vendo? A maneira que você recebe algo de Deus. O pastor Carlino falava para mim aqui. Ele falava que as distâncias que eu vinha, ele falava, você vai ser o mais abençoado, né? E eu creio que todos nós somos abençoados, e somos abençoados pela graça de Deus, né? Mas eu creio que você deve fazer algo para Deus. Mambrana disse que Deus podia simplesmente criar um torvelinho, mas ele disse para ele, lance a pedra. Quando ele lançou a pedra e levantou o pó, Deus entrou no pó e criou um torvelinho. Então nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ficar em casa e achando que ficar igual os israelitas, com a boca aberta para descer comida do céu. Eles tiveram isso, mas morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, né? Porque não fizeram sacrifício para Deus, né? Sacrifício é fazer algo para a palavra. E nunca apoiar nisso, mesmo que você faça tudo, quando Deus disse para os discípulos, mesmo quando vós fizeste tudo, ainda sois servos inúteis. Sem mim vocês não podem fazer nada, né? É Ele que dá todas as coisas para nós. Então que Deus nos ajude a nos renunciar à nossa vida. Você tem que fazer uma renúncia na sua vida, porque se você estivesse namorando, né, ou alguma coisa, você faria qualquer sacrifício. Você ia no frio, ia na chuva, ia de qualquer jeito para ver sua namorada lá longe, né? Porque se você a ama. Agora, se você ama a Deus, você não tem coragem de vir na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, que tipo de amor é esse que você tem? Que tipo de amor é esse que eu tenho? Né? Você ama Jesus? Amo. Mas quem é Jesus? É capaz de não conhecer. Então você está amando alguém que você não conhece? Tem que amar alguém que você conhece, que você tem intimidade com Ele. E a única maneira de você ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo é você entregar a sua vida para Ele, sem reserva. Isso é somente com minhas crianças. Ora, observe, o profeta, misericórdia. Billy Paul, eu pensei que eu não ganhei nada quando eu era um menininho. Nem eu também, viu? É difícil ganhar alguma coisinha, né? Que a gente era muito pobre, né? Mamãe costumava dar possivelmente um saco de bala e ela distribuía isso 2 ou 3 porções para cada um. Possivelmente, por ser Natal, nós ganharíamos uma pequena corneta de lata ou uma pequena pistola de espoleta ou algo, né? Agora você põe as comidas na mesa lá, não quero.
Não gosto disso. Não gosto daquilo. Rapaz, isso me irrita. Sabe, eu penso lá lá atrás na vida nossa, lá me irrita uma pessoa falar que não gosta da comida. É horrível. Acho que você tem que pôr na mesa. Tem coisa que eu não gosto, eu tô falando, viu? Tem gente que às vezes fala de arroz doce. Eu falei, eu não sou fã de arroz doce, mas eu não comia nem na roça. Quando nós não tínhamos muita coisa para comer, eu não comia, né? Mas tudo que você põe na mesa está resmungando, rapaz. Misericórdia. Nós devemos levantar a mão para o papai dizia, o melhor tempero que existe é a fome. Você tiver com fome, você come qualquer coisa e vai falar, que maravilha de comida, né? Mas tá lá com o bucho cheio, a hora que vai almoçar já tá com o bucho cheio, aí fica pondo defeito na comida. Aí a comida que não presta. É perigoso falar até que a cozinheira é ruim, mas o nariz já tá cheio. Então é muito diferente do tempo nosso, né? Então que Deus me dê graça, sabe? Se tem uma coisa que eu não gosto é desperdício. Lá em casa todo mundo sabe disso. Graças a Deus eu tenho observado que não tem tido isso. Mas não gosto. Irmão Brana não gostava e eu também não gosto, né? Porque desperdício, se você não serve para você, então dê para os outros na rua, para alguém comer, né? Para que alguém receba benefício, né? E eu via outros meninos com trenós e bicicletas e coisas, boas roupas e jaquetas quentes, e isso somente me fazia sentir tão inferior, né? Eu dizia, se eu alguma vez tiver alguma criança minha, eu lhe darei tudo que eu puder. Esse é o pensamento do pai, né? E era o pensamento meu também. Mas observe o desenrolar do assunto. Bem, eu desejava estar com fome para dar algo para os meus filhos. Isso aí um pai faz mesmo. Ele passa fome, se ele for um verdadeiro pai, ele passa fome para que os filhos dele comam. O Brana diz que o irmão Charles Brana, ele saía da mesa e dizia, eu não estou com fome não, podem comer, né? Mas ele não tinha nada para comer. Mas ele queria que os filhos dele comessem. Ele era um verdadeiro pai. Embora ele fosse um homem rústico, né? Os homens eram homens de verdade, né? Homens que realmente arrancasse o bigode e colocasse aqui, não precisava ficar colocando no papel não, né? Para garantir ele não. Falava e garantia o que ele falava, né? Nós precisamos de homens assim hoje ainda, mulheres assim, que sustentam a palavra deles, que é sim, sim, não, não e pronto, e dê onde der, né? Às vezes até eu acho que eu sou meio flexível em algumas coisas, eu falo, meu Deus, me dê graça, eu não quero ser um frouxo não. Quando se trata da palavra de Deus, eu não quero arredar uma vírgula, né? Nem que eu tenha que ficar debaixo da boboreira, igual Jonas ficou. E quando eu vivia, quando o Billy era somente um menininho, eu lhe dei um pequeno triciclo e eu lhe dava tudo. E Meda tentaria tudo, sacrificar suas próprias roupas e coisas para lhe dar algo. Eu creio que é mais ou menos o que a gente faz lá em casa. Porém, vocês sabem o que começamos a verificar? Eu lhe dei um pequeno triciclo e um pequeno arco e flecha e todas as coisas. Eu o encontrei com uma colher e um pau fora no quintal, cavando em algum lugar. Largou os presentes tudo para lá, quando viu o Billy Paul, estava lá com a colher e um pau, cavando no quintal. Nem ligou para os presentes que ele tinha ganhado. Vê? E eu disse, os próximos não serão dessa maneira, vê? Vocês somente deem para alguém tudo exatamente em suas mãos, e eles não desejam isso. Isso é algo pelo que você terá que sacrificar. Se tivesse que comprar o triciclo lá com o dinheirinho dele, você pode ter certeza que ele ia dar valor no triciclo dele. E assim Deus dá tudo para as pessoas, e as pessoas ficam em casa, sossegado. Estão nem aí com Deus, né? Depois volta, pede a dar ele de novo e ele dá de novo. Ele é um Deus bom, né? Mas só que um dia isso vai cessar. Isso é por causa do trigo, tá aqui, viu? As bênçãos de Deus caem nesse mundo por causa do trigo. E essa é a maneira que a salvação é.
Isso é um sacrifício completo. Isso é, irmão Roy. Isso é um sacrifício que você tem que fazer todo dia. Alguma coisa para chegar perto de Deus e fazer algo. E eu sei que isso é um sacrifício para todos vocês nessa manhã. Sentarem nesse edifício quente. Enquanto nós estamos sentados aqui, vamos manter nossas mentes no maior sacrifício que aos homens algumas vezes foi dado a fazer. Isso foi Jesus Cristo, quando Ele foi encarregado de vir à terra para morrer em nosso lugar. Então todo sacrifício que você fizer para Deus, isso não vale nada perante Deus ainda. Pelo que Ele fez por nós. Né? Desceu, deixou o trono de glória, né? Deixou o esplendor da sua glória e veio morrer na cruz de um Calvário para nos dar vida eterna. E nós simplesmente pisamos em cima dela. E não queremos isso. Deus tem misericórdia de mim, viu? Deus me faça amar Ele igual o irmão Brano amou. O irmão Brano amava o Senhor Jesus Cristo. Se fosse para ir até lá no inferno, atrás do diabo, Ele ia. Né? E se Deus me der graça, eu vou também. E se eu perceber que tem uma pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo, eu vou até no inferno por causa dela também. Mas a pessoa tem que ter interesse pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Não é querer fazer Jesus Cristo de entregador de pizza dele. Pede, ele vem trazer. Pede e vem trazer. Não somente isso, porém a sua alma desceu ao inferno e ficou ali por 3 dias e noite, e ao 3º dia ele ressuscitou. E agora ascendeu ao alto, sentado à mão direita de Deus no céu, fazendo intercessões pelas nossas confissões, de sua expiação e de sua graça, que tem sido provida para nós. Agora em cima, ali é onde nós iremos, ali haverá muitas pessoas realmente pobres. Eu creio que essa parte é isso aqui mesmo que eu ia ler. Só para mostrar que às vezes nós temos que fazer sacrifício para Deus. Né? Temos que fazer algo, renunciar, né, às coisas do mundo. Hoje é domingo, eu vou fazer isso. Renuncie isso. Fala, não, isso eu vou fazer não, eu vou na casa de Deus. Porque o mensageiro, a voz de Deus, falou que de domingo é dia de servir ao Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver como você vai ser abençoado. Né? O caboclo falou para mim, o supervisor meu falou para mim um dia, você vai para o 2º turno. Isso já faz tempo, eu não era nem casado. Talvez hoje eu não faria isso, porque eu tenho uma família. Eu falei, eu não vou para o 2º turno. Ele falou, você vai para o 2º turno, você tem que tomar uma decisão. Eu falei, eu já tomei em 2000. Foi servir a Jesus Cristo. E eu não vou para o 2º turno. Ele falou, então tá bom. Ele já foi embora da fábrica, eu estou lá até hoje ainda. Pela graça de Deus. E graças a Deus ele foi também aposentado tudo, sabe? Ele não foi ruim não. Mas você tem que tomar decisão. Tem hora que você tem que falar, ou é Jesus ou é a morte. Mambrana disse, ou dê-me Jesus ou me dê a morte. Né? Você tem que colocar Ele acima de tudo na sua vida. Deus me dê graça para ter isso. E eu creio que eu tenho, viu? Eu não tenho medo de falar isso, porque eu creio que eu tenho Jesus acima de tudo na minha vida. Tem minhas falhas. E se eu olhar para minha falha e quiser atacar, pode ficar com ela para você também. Eu falo isso para os outros. Né? Porque a minha falha eu coloquei debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E cada um de vocês deve colocar sua falha debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós temos falha. Se alguém falar para você, você fez isso, você fez aquilo, eu falei, eu creio que o Senhor Jesus Cristo me perdoou. Agora se você não quiser me perdoar, fica com as suas falhas, fica com a minha falha para você também. Né? Se Jesus te perdoou, a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? O diabo é acusador. As pessoas hoje estão difamando pastores aí, né, num generalizado por causa de pastores que não têm obedecido, não têm vivido a palavra de Deus. Né? Então o diabo continua só apontando as coisas ruins para as pessoas. Mas aquele pastor que viveu a vida pia diante de Deus, as pessoas não falam dele. Né? Já viu alguém falar mal lá do irmão Zé Brana? Falar mal do irmão Brana? Foram pastores que viveram uma vida pia, do pastor Carlino, pela graça de Deus. Uma vida de acordo com a palavra. Né?
Mas o outro lá que casou 3 vezes, largou da mulher, fez isso, fez aquilo, aí ficam falando. Ah, pastor não presta porque lá o pastor fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Pessoa que tem Cristo no coração, ela não fica só tacando pedra nos outros. Até porque se você for olhar a vida dela, o profeta disse que quando a pessoa está tacando pedra nos outros, pode examinar a vida dela que ela é pior. Porque quando você vê a sua condição sua, você nunca vai ficar olhando para a condição dos outros. Porque você comete falha todos os dias. Você precisa se arrepender todos os dias. Talvez você não faça coisas tão graves como outros fazem, mas diante de Deus não existe coisinha pequena e nem grande. É tudo pecado. Tudo nós devemos nos arrepender. Agora vamos entrar aqui um pouquinho nas responsabilidades. Meu Deus. Agora, por que temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum dia? Toda a responsabilidade que você tem, um dia você vai ter que responder para Deus. Seja o que você for. Ah, eu só sou uma pessoa que vou lá na igreja. Você vai ter que responder a Deus por aquilo. Mombrana diz que a igreja católica vai ter que responder a Deus porque um dia ela confessou que ela era a rainha do céu. A Bíblia diz que ela fala que ela é a rainha do céu. Então ela vai ter que responder por aquilo. Por que você não viveu como a rainha do céu? Né? Se você falar, eu sou um pastor, então você vai ter que responder por aquilo. Ah, eu sou um cristão, você vai ter que responder por aquilo. Porque cristão significa ser como Cristo. Então se você se confessa que você é como Cristo, vai ser perguntado para você, mas então por que você não viveu como Ele? Se você diz que é um cristão. Todo homem que vem e sofre sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração, nós temos que responder por isso. Está vendo? Não é só o pastor. Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Todo ofício da igreja é Deus que comissionou. Mombrana diz que ele foi ao diácono. Foi ou não foi diácono? O que ele fez como diácono? Vocês estão vendendo as coisas aí na casa do meu Deus, né? Espera aí que vocês vão ver uma coisa. Arrumou um chicote lá e desceu o chicote no povo. Colocou a casa de Deus em ordem. Né? Foi administrador. O profeta disse que ele foi administrador. A igreja estava precisando de um dinheirinho, chegou em Pedro. Pedro, vai ali no rio, ali tem um peixinho que eu criei. Vai lá, lança a varinha lá, pesca ele. Ele acabou de comer uma moedinha em algum lugar, não sei se caiu ou ele mesmo criou a moedinha, porque ele é criador, ele pode criar todas as coisas. Paga o imposto seu, paga os meus. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. O profeta disse que ali ele estava fazendo um ofício de um administrador. Né? Porque toda a plenitude de Deus estava nele. Né? Tudo que ele exige de nós, primeiramente ele fez. Né? Então ele é o nosso exemplo. Que tem sido administração, que tem sido comissionado por Deus para nós. Não importa o que isso seja. Como disse há um momento uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Né? Ah, você é uma dona de casa, então seja. O profeta disse para o irmão Billy Paul, né? Billy, às vezes eu penso que o profeta olhava nele e falava, você gosta de dormir, hein, caboclo? Ei, caboclo, se você for vagabundo, seja o melhor vagabundo do mundo, não trabalhe um dia na sua vida. Né? Então, se for uma dona de casa, seja uma genuína dona de casa. A Rei é uma genuína dona de casa, pela graça de Deus. Né? E creio que cada irmã nossa tem sido instruída, né? São boas donas de casa. Não temos nada contra as pessoas trabalhar. Né? A irmã Hope trabalhava para ajudar o irmão Brana. Né? Eu creio que até a irmã Zilda trabalhou uns tempos, né? Para ajudar o pastor Carlino. Uma necessidade, eu não vejo nada de mal. Chegar uma hora que eu não puder trabalhar, eu falo, Rei, vai trabalhar um pouquinho, vai? Deixa que eu fico cuidando de casa. Espero que isso nunca suceda. Porque você você observou a leitura da palavra? A Bíblia diz que o homem deve alimentar a esposa. Assim como Cristo
nos alimenta. Ele alimenta nós espiritualmente, né? Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Viu, irmão Vicente? Tem que plantar os covinhos lá e ser um genuíno plantador de couve, né? E eu fiquei com a vontade danada de comer os covinhos. Arroz levou tudo. Oh, meu Deus, dá-me graça. Seja o que for que Deus tem posto você a fazer, você tem uma administração para aquilo. Tá vendo? Você tem que administrar. Tem pessoas que pegam o seu dinheiro e administram, que é uma maravilha. Aquilo é Deus que deu aquele dom para ela. Então tudo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça com amor. E reconheça a Ele em tudo. Amanhã nós vamos ouvir o irmão Brano um pouquinho aqui. Eu peguei a mensagem lembrando-nos do Senhor. Só ele falar lembrando-nos do Senhor, meu coração já alegra. Em tudo que você vai fazer na vida, você tem que lembrar do Senhor. Levanta de manhã, lembra do Senhor. Vai almoçar, qual dos momentos na sua onde você estiver trabalhando, lembra do Senhor. Né? Vai almoçar, lembra do Senhor. Obrigado, Senhor. Como eu gosto do irmão Brana, ver o irmão Brana falar daquele general ali dos Estados Unidos. Eu esqueço o nome dele. Ele chegou no general, perguntou para ele, alguém chegou nele, né? Ele não. Por quê? O que você faz para ganhar todas as batalhas? Ele disse, eu não levo um gole de água na minha boca sem antes agradecer a Deus. E a água que ele ia tomar, primeiro ele disse, Senhor, obrigado pela água. Né? Às vezes eu tomo água e depois que eu lembro. Eu falo, como é que coisa, rapaz? Deus tem misericórdia de mim. Eu quero agradecer a Deus primeiro para depois tomar água. Né? A chuva cai, você fala, Senhor, obrigado pela chuva. A chuva está regando a terra para trazer o covinho para minha casa, o arroz, a vaca. Né? Que tem gente que não gosta que mata a vaca, mas na hora de comer a carne vai lá e se lambuza lá, que é uma maravilha. Né? Mas, e o Mombrana disse que até o couve teve que morrer, o alface teve que morrer para você comer. Era uma vida também. Né? Você tem que responder a Deus por aquilo. Porque toma todas essas coisas para fazê-lo. Né? E aqui o irmão Brana começa falando de Ezequias. Eu não vou entrar, é muito bonito. Fala de Ezequias. Ezequias, Deus chegou nele e disse para ele, prepara a sua casa, que eu vou te levar. Mas aquele homem vivia tão perto de Deus, ele tinha uma vida tão íntima com Deus, ele tinha um argumento com Deus que eu confesso que eu não tenho coragem de ter o argumento que ele teve. Ele disse, Senhor, meu coração tem estado perfeito diante de Ti. Né? Atende a minha oração e me dê mais uns anos aqui na terra que eu preciso acertar a minha casa. Ele tinha uma responsabilidade como pai de família. Não sei se era isso o problema, mas todos nós temos uma responsabilidade. Uma mãe tem uma responsabilidade, um marido tem uma responsabilidade, uma esposa tem uma responsabilidade, um filho tem uma responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, né? E cada um de nós temos que prestar conta daquilo. Que na mensagem um homem correndo da presença de Deus, né? Eu creio que essa mensagem já foi lida aqui, mas só para nós lembrar de algumas responsabilidades nossas. Cadê? Um homem correndo da presença de Deus no parágrafo 48 em diante. Pessoa que vai casar, né? Tem poucos jovens aqui, mas eu creio que tem alguns por aí que ainda quer casar. Então, quando você chega a escolher a sua esposa a se casar ou escolher seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Não é porque você olhou para ela era bonita, olhou para ele era bonito. Não, senhor. Depois daquilo vem muitas responsabilidades para você. Então você deve se lembrar. Talvez você construiu uma casa e é uma casa bonita, boa. Então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas e bonitas vão ter marcas de mãozinha suja para todos os lados. Né? Lá em casa é assim.
Era assim, né? Agora já, depois cresceu, pintou a casa e está conservando agora até branquinha, né? Mas era assim, nós nem pintava a casa porque sabia que se pintasse ia virar tudo rabiscada de novo. Então deixa que rabisca tudo de uma vez, né? Então você tem a responsabilidade de dar a instrução a seus filhos. É uma responsabilidade, tudo é uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de dar de vestir e de alimentar, né? Não é só flores, não. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram e de safar-nos dela. E verificar que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Você nunca deve se safar das suas responsabilidades. Mesmo, muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomar uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco. Os seres humanos, nós temos tendência de nos safar até o último recurso. Tudo que nós puder fazer para correr, nós quer correr, né? Mas graças a Deus que quando Ele nos chama, Ele nos dá algo que faz nós voltar. Fala, Senhor, nós vamos encarar essa responsabilidade, mas nós queremos que Tu nos dirige, nos dê graça. Seja um marido, seja uma mulher, seja uma esposa, seja quem for, tudo que você vai fazer na sua vida, peça a Deus para dar graça. Não vá querer fazer por sua conta, porque você não vai ter força para aguentar. Nós somos carentes do Senhor Jesus Cristo. O Brana diz que Deus nos fez como ovelha. E uma ovelha precisa ser dirigida por um bom pastor, né? E o pastor Jesus Cristo é aquele que conduz cada ovelha dele. Porque todas as ovelhas são dele. Tem um pastor aí que falava, eu tenho as minhas ovelhinhas lá não sei aonde. Aqui, ovelhinha dele, rapaz. Ovelhinha do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse, Jesus chegou em Pedro e disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse para Pedro, Pedro, apacenta as suas ovelhas. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Toda ovelha é do Senhor Jesus Cristo, né? Se ela é uma ovelha. Eu creio que Jesus Cristo não tem cabrito lá, ele tem ovelha. Eu quero ter a natureza de ovelha. O irmão Branco disse que a ovelha não tem direito, ela cede os seus direitos. Ela tinha direito, o irmão Branco diz, Jesus tinha direito de arrumar uma esposa, ele era homem. Ele tinha direito de ser um homem rico, ele tinha direito de todas as coisas, mas ele cedeu o direito para ser um sacrifício perfeito, né? Então ele é o nosso sacrifício perfeito. Eu acabei de falar com meu sobrinho lá, ele é católico, e batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos, e ele começou a se relacionar com certa mocinha e se tornou católico. E segurei a mão de sua mãe ao falecer lá, e ela me disse as últimas palavras, cuide de Melvin. E ele tem tido sonhos, ele não consegue, todo dia na semana passada ele tem tido sonhos. Eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o Senhor estava lá de pé pregando. Eu me apressava para começar a fazer uma confissão, eu acordava. Ele disse, eu me enganei. Eu disse, Melvin, você não precisa de interpretação para isso. O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? Eu estava fugindo da responsabilidade. Não queria aquela responsabilidade de tá servindo a Deus, né? E a mamãe dele foi sábia. Pediu para o profeta cuidar dele, né? Como nós precisamos de mães sábias hoje. O mundo está carente disso. O mundo está carente. O mundo não tem mais essas coisas, né? Fora do povo dessa mensagem, não existe mais. Existe até pessoas moralistas, né? Mas é muito diferente de você ter uma mãe que ama Jesus Cristo e quer ensinar seus filhos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Você ensina a coisa correta para os filhos. E Deus vai entrar naquilo, vai mover naquilo.
e vai guardar nossos filhos, né? Mas encarar a responsabilidade às vezes nos esfola a própria pele fazer isso, né? Vocês não têm ideia do que eu passei naquele tempinho que estavam para escolher um pastor aqui. Vocês não fazem ideia. A única que tem um pouquinho de ideia foi a irmã Regiane, né? Do que eu passei naquele tempo. O desejo de você ter de correr da responsabilidade, né? E você vê as coisas se fechando você de tal forma que chega um momento que você não sabe mais o que fazer. Você tem que deixar as coisas na mão de Deus. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade, né? E eu creio que tem sido a vontade de Deus, né? Enquanto eu estiver com a palavra, né, vocês permaneçam com a palavra. Se um dia eu sair da palavra, primeiramente ore por mim, para que Deus me dê graça para retornar a palavra. Não vai simplesmente também dar um chute, não. Falar, some daqui. Não, Senhor, primeiro tem amor. Vamos ter amor um pelos outros. Você vê uma pessoa fora da palavra, tem amor por ela, né? Fala, Senhor, dê graça para esse irmão retornar para a tua palavra. Dê graça para essa irmã retornar para a tua palavra. Tenha misericórdia. Agora, se não tiver jeito mesmo, sempre a escolha sua seja a palavra, né? Nunca deixe nada na frente da palavra de Deus. Essas criancinhas não se deseja fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, né? Às vezes eu acho que eu sou meio mole com eles também, sabe? Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Porque a Bíblia disse, poupa a vara e prejudicas teu filho. Você acha, coitadinho, mas lá na frente vai fazer falta para ele a varinha, né? Então se precisa de uma correção, corrige, né? De preferência com a varinha mesmo, porque a Bíblia diz que é com vara, então a melhor coisa que você fazer é pegar uma varinha e dar uma boa correção no caboquinho. A Bíblia diz isso. Se você fizer conforme a Bíblia, você nunca vai cometer erro. Agora não fica batendo de qualquer jeito, dando soco na cara, essas coisas, que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você pegar uma varinha e corrigir ele, né? Isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem, né? Então, se faz o que quer, a pessoa que faz o que quer, ela tem a natureza de cabrito. Irmã Brana diz que Ismael era indomável, né? Se nós somos indomável, nós temos que pedir graça a Deus para que Ele nos dome. Porque se você é uma ovelha, saiba que Ele tem 2 peões, o profeta diz, para te domar. Um peão se chama Satanás e o outro é o Espírito Santo. Aí se você fala, eu creio na minha salvação, então você escolhe qual peão você vai querer que doma você. Porque se você der trabalho, Deus vai soltar Satanás para domar você. Mas se você se render ao Espírito Santo, Ele vai te domar você também. Então eu prefiro que o Espírito Santo me dome, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu creio que eu sou uma ovelha, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo, como eu vi o irmão Zé Brana falando, né, num videozinho, ele disse que ele quer cheirar como ovelha, né? Porque o pastor também é uma ovelha. Ele é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que no milênio haverá um só pastor e um só rebanho. Então todos nós somos ovelha, né? Mas mesmo, como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Veja, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram e disseram, sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsam da igreja. E que tem isso?
Se não tiver, você vai ser expulso lá de cima. Né? De onde você prefere ser expulso? Eu prefiro ser expulso de todo lugar desse mundo, mas eu quero que o meu lugarzinho lá em cima esteja guardado. Eu quero ser recebido lá em cima na glória. Quando eu chegar lá, eu quero que alguém me ajude a atravessar o Jordão, porque eu não vou conseguir atravessar sozinho. Ora, Senhor, eu preciso de um pastor para me dirigir até do outro lado do mar, do outro lado do Jordão, né? E eu creio que se você é uma ovelha aqui, você vai ter um pastor para te dirigir sempre. Aqui, lá do outro lado, ele vai estar ali para esperar você. Quando seus olhos chegarem ali na presença de Jordão, quando Josué chegou ali na presença de Jordão, e Deus disse para ele abrir o Jordão, ele abriu o Jordão. Eu creio que ali tinha um pastor para dirigir ele. E assim eu creio que nós também, quando nós chegarmos na face da morte, que o irmão Brana disse que é o nosso último Jordão, que é o nosso último inimigo, né? Se você teve a Cristo como seu sumo pastor ali, ele estará ali para atravessar você, né? E aí abre. Com Jesus Cristo tudo se abre. Tudo no barco se abre. O mar se abre, as muralhas se caem, as batalhas são vencidas, né? Mas para isso você tem que ter o sumo pastor sempre ao seu lado. Sempre colocar ele como o seu absoluto, o seu tudo. O irmão Brana disse, o irmão Brana é o pastor da era, viu? É o sacerdote da era, né? O irmão Brana disse que na mensagem A Ordem da Igreja, talvez eu até fale um pouquinho amanhã, antes de colocar o irmão Brana. O irmão Brana disse, a Bíblia é o meu absoluto. E eu sou o absoluto para vocês. A sunamita disse que Eliseu era o absoluto dela e Deus era o absoluto do profeta, porque toda palavra que saía da boca de Eliseu era de Deus, e toda palavra que sai da boca de William Branham, ela vem de Deus. Você pode colocar como um absoluto que não vai ter problema nenhum na sua vida, né? Só a mensagem é o nosso absoluto. Então vamos passar aqui. Eu ia até falar um pouquinho da mensagem unidade também, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Amanhã não tem escola mesmo, se nós chegar até umas 11 horas aqui, vocês não importam não. A mensagem unidade aqui, ela está em castelhano, no parágrafo 14 em diante. Isso aqui é lindo. Esse é o princípio que Jesus veio retornar, que o irmão Brana veio restaurar para nós. Agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus. Tanto assim que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejava e falar de lábios de ouvido com Adão e Eva. Agora isso foi unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando de lábio e ouvido com Adão e Eva. E eles estavam em perfeita harmonia. Tanto com Deus, até que era um com Deus. Deus e sua família era um só. Foi a escritura que nós lemos. A unidade de um lar, né? O homem, às vezes, pega a escritura, né? Tem homem que vê dessa forma. Vamos voltar aqui um pouquinho. E tem, você pode ter certeza que tem. Olha lá se não tiver no nosso meio. Deus ajude que não. Tem homem que pega a escritura e fala assim, lê aqui a parte, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos maridos. No verso 24, e né? Mas a Bíblia diz que nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então continue lendo. Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Aí será que os maridos também estão dispostos a isso? Né? A se entregar por ela. Agora, se entregar, eu não creio que é morrer mais como Jesus Cristo morreu, não. Porque o sacrifício por nós é só um. Esse é Jesus Cristo. Mas se entregar é você viver para a sua casa, viver para a sua família. Porque o irmão Brana diz que primeiramente você tem que viver para Deus. Depois, para a família. E depois para você. Né? Eu penso que um pastor ainda não é nem assim. Ele tem que viver primeiramente para Deus, depois sua família, depois para os outros, e você não está nem no quadro. Você está fora de cena, né?
Porque se você viver um pouquinho para você, é perigoso os outros já chicotear você. Olha lá o que ele está fazendo, não é? Né? Então você tem que pedir muita graça a Deus para que Deus te dê sabedoria nessa vida. Agora, qualquer homem, sua família, uma família correta, boa, nobre, obediente, eles são um. Cada um com o outro. Qualquer família. E se há algo que nos separa, então isso não é correto. Né? A família, o pai, a esposa e os filhos, eles devem estar sempre em unidade. Se tem alguma coisa que não está correta ali, há uma briga, ora a Deus, Senhor, dê-nos graça para acertar aquilo ali. Né? Porque tem que haver harmonia dentro da sua casa. Tem que haver um respeito dentro da sua casa. A mulher respeitando o marido respeitando a mulher, a mãe respeitando os filhos respeitando a mãe. Tem que ver todas essas coisas. Se você quiser ver um lar ir para frente feliz, tem que existir essas coisas. Se está fora da posição da palavra, uma hora vai dar problema. Talvez por um tempo possa até prosseguir, mas uma hora vai dar problema. E a família então está dividida em algum lugar, porém deve ser todo um. O pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos de acordo. E quando você vê isso ali, vai ser um quadro muito amoroso. Né? É bom quando você reúne na mesa e está todo mundo ali falando a mesma língua. Está todo mundo numa harmonia. Você vai almoçar, todo mundo ora. Está todo mundo com respeito, todo mundo com reverência. Isso é maravilhoso. Isso é a família que estava lá antes do princípio, antes do pecado entrar na terra. Isso é um quadro, a família, o seu lar é o seu reino. O pastor Carlinhos sempre dizia isso aqui, né? O seu lar é o seu reino, cada homem é o pastor da sua casa. Se você não é o pastor da sua casa, alguma coisa está errado. Você tem que pedir a Deus que Deus te dê graça para você ser o pastor da sua casa. Eu não posso chegar na casa de ninguém e falar, faz isso, faz assim, a menos que a pessoa venha pedir um conselho. Mas cada homem é responsável pela sua casa. No dia que você partir daqui, você dará conta diante de Deus pelo seu lar. Eu darei conta do meu lar diante de Deus. E agora tem que dar conta da igreja também. Por isso que você tem que mostrar. Às vezes você fala, mas é duro essas coisas que está falando. Mas é o profeta que está falando. E você tem que mostrar essas coisas para o povo. Porque o Mombrana disse que quando você tem um evangelho na sua mão, o evangelho está aqui na sua carga. Ó. Se você não fala para os outros. Mas a partir do momento que você fala para as pessoas, como você tirar a sua carga daqui de você e colocar nela. Certo? É que ela faça a escolha. Qual é a maneira que ela deseja viver? Este é o propósito de Deus, e seu propósito como Pai Supremo, era de ser um com sua família terrestre, Adão e Eva. E a única maneira em que eles poderiam ser um como família com Deus, era porque a natureza de Deus estava neles. Tem que haver um mesmo espírito, tem que haver uma unidade dentro da igreja. Se você quer ver uma igreja prosperar, tem que haver uma unidade. Mesmo que você esteja contra a maneira que está sendo dirigida, mas não fique fazendo um montinho, falando para um, falando para outro. Né? Você ore a Deus, fala, Senhor, dê graça para o pastor, ele não está correto nessa parte. Abençoe ele para que ele faça a coisa correta. Porque começa a criar pensamentos na igreja diferente. Aí começa a criar pensamentos, o irmão Brando diz que cada pensamento contrário à palavra de Deus é uma porta para o diabo entrar. Então tem que existir um só pensamento dentro da sua casa. Né? Na igreja tem que existir um só pensamento. Sempre vamos ter que melhorar, sempre vamos. Perfeito nós só vamos estar quando nós chegar lá. Aqui nós sempre vamos estar melhorando, tem que melhorar. Mas sempre temos que ter essa classe de fé no nosso coração. Não ver falha dos outros para ficar criticando, mas ver falha como uma pedra a qual dar passos, como diz o irmão Brana. Né? E eles, com a natureza de Deus, chegaram a ser uma só unidade. Naquela igreja ali no princípio, a Bíblia diz, o irmão Brana diz que eles estavam numa só mente. Não era nem um só pensamento, era uma só mente.
E aquela mente não era a mente deles, era a mente de Cristo. Quando aquilo aconteceu, o Espírito Santo desceu como uma rajada de vento dentro daquele na igreja. E encheu a cada um com o Espírito Santo. E enquanto essa igreja noiva, né? Porque todo mundo hoje chama de noiva. Tem uns que falam, nós somos uma noiva, o ministério está na noiva. E não vê falar nada, fazer nada. Né? Outros falam que nós somos noivos, outros são virginécios, outros são aquilo. Mas não tem nem amor no coração. Né? A noiva, ela tem amor no coração. Né? E noiva não é grupo. Noiva são indivíduos que formam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então eu tenho sempre pedido graça a Deus, Senhor, se eu sou parte tua, me dê amor no meu coração, como tu deu para Estevão. Estevão era semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele amou até os inimigos dele. Né? E às vezes nós não conseguimos nem suportar uma pessoa que comete uma falha dentro da igreja. Ou como suportar alguma falha dentro de casa. Nós precisamos de amor, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Tudo crê. Né? O amor o Mambrana diz, o amor é o máximo da graça. Né? Eu falar de amor, para mim, eu creio que eu sou igual ao pastor Carlino. O pastor Carlino, eu gostava demais de falar de amor. Eu gosto também. Mas eu quero que Deus me dê amor genuíno no meu coração. Não quero falar só da boca para fora, não. Eu quero que Ele me dê. Né? A ponto de você poder se render de tal forma para o Senhor Jesus Cristo, e você falar igual a irmã Brana fala naquela oração, que sempre a gente ouve por aí, né? Nos áudiozinhos que o pessoal manda, que ele está chorando e ele fala, Senhor, tosquia-me, tira de mim tudo aquilo que é ruim, todo carrapicho, que tu possa vir com a tua tesourinha do Espírito Santo e tosquiar de mim. Se há um pensamento ruim, tosquia de mim. Eu sou uma ovelha e eu quero estar rendido a ti, Senhor Jesus Cristo. Né? Esse é o desejo do meu coração também. Nem que tenha que custar tudo para mim, mas eu quero ser tosquiado. Eu quero ser uma ovelha, né, rendida a Ele, 100%. Somente para chegar nele e falar, Senhor, aqui está a minha lã. Eu só tenho para oferecer é isso. É a minha lãzinha para ti. Né? O resto eu dependo de ti em todas as coisas. Então quando você ouvir o audiozinho que nós mandamos lá, tem um grupo, viu? Ali que é chamado de transmissão, que até foi o Anderson que me ensinou a criar, que às vezes eu ponho alguns recados para a igreja e vai para todo mundo. Às vezes tem pessoa que pode achar que eu estou falando direto para eles, mas é para todo mundo ali. Se a pessoa não souber que é um grupo que vai para todo mundo, né? E nem hoje eu mandei lá, né, do culto de hoje, o irmão lá de São Paulo, irmão, eu não vou poder estar. Quer dizer, mas é que vai para todo mundo, né? Então a pessoa acha que você está falando para ela, mas não é para todos. É que é um grupo nosso só aqui, da igreja nossa, né? Então, você viu aquele videozinho do pastor? Chegou lá uma pastora, né? Fingindo de pastora, fingida, porque não era pastora, chamando as ovelhas lá pastando, bem sossegado. Chama outro, vem, chama as ovelhas pastando. Chama outro, vem, as ovelhas pastando. Aí chamou o pastor das ovelhas. Quando ele chegou ali, gritou, oh, as ovelhas, já levantaram a cabeça. Né? Eles ouviram a voz do pastor. E o nosso pastor aqui é o William Marrombrana. Né? Quando ele falar, o irmão José Brana que fala, né? Quando o patinho fala quá, quá, os outros patins sabem qual é o patim líder. Né? E esse homem, quando ele fala aqui, você pode ter certeza que ele é o seu líder. Então ouça sempre a voz dele, que você nunca vai ter problema. Qualquer homem que falar alguma coisa fora da palavra de Deus é uma voz errada. Mas eu creio que se ele está repetindo aquilo que o profeta falou, é a mesma voz do profeta. Porque nós não temos mensagem para ninguém. Né? Nós temos que simplesmente repetir, obedecendo o que o irmão Brana disse na mensagem, Deus em simplicidade. Fique com o que está na fita. Fique com a doutrina das fitas. Tem muita gente que esquece da doutrina. Fala, é só ficar com as fitas. Só ficar em casa lá e ficar ouvindo fita. Mas fique com a doutrina. O que a doutrina da fita diz? Né? Tá lá, não me recordo o parágrafo, na mensagem Deus em simplicidade. Eu tenho marcado lá. Que
Porque o Mombrana diz que a igreja sem doutrina, ela não é de Deus. Porque Deus, a doutrina é o que nos disciplina, né? E Deus corrige seus filhos, disciplina seus filhos. Bom, vamos caminhar aqui um pouquinho. Chegaram a ser uma só unidade. Oh, que quadro formoso! Deus e sua família, Pai sobre todos. Que quadro tão perfeito! E isso era por razão que a mesma natureza de Deus estava neles. E, portanto, tudo o que eles faziam, eles seguiam exatamente em linha com Deus. E Deus com eles formava essa unidade, né? Era uma unidade de Deus com sua família. Assim como é uma unidade de Deus com sua igreja. Essa é a unidade que nós cremos. E Adão tinha uma responsabilidade. Aqui isso foi antes do pecado. Mas Adão tinha tanta responsabilidade por Eva, você vai ver aqui na mensagem de Éfeso, né? Na página 86. Isso aqui derruba alguns ensinamentos que tem por aí. Eu não vou entrar no assunto porque nós não estamos falando disso, né? Mombrana diz assim aqui, ó. Ora, agora eu sei que ao responder uma pergunta pode surgir uma outra, e as pessoas me perguntam: se Eva caiu assim, o que fez Adão para Deus lançar a culpa sobre Adão? Isso é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de estrelas fosse criado, essa palavra, a lei de Deus, estava lá exatamente como está escrita em nossa Bíblia. Ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixa seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada, e o marido não deve tomá-la de volta. Essa palavra era verdadeira no Éden, assim como era verdadeira quando Moisés a escreveu na lei. A palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele o fez de qualquer maneira. Ela era uma parte dele e ele estava querendo tomar sobre si a responsabilidade dela. Foi homem. Falou: eu vou tomar a responsabilidade sobre mim e vou redimir ela, né? Isso pode acontecer até hoje ainda, né? Ele não a deixaria ir, assim Eva concebeu dele. Ela sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana. E ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva, porque ele a amava. É um tipo da igreja de Cristo, nós sabemos, né? Que Deus amou a nós de tal maneira que assim como Eva transgrediu, cada um de nós transgredimos também. Mas Deus nos amou e foi à morte voluntariamente para nos resgatar. Assim como Adão foi à morte voluntariamente para resgatar Eva. Porque a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Ele sabia o que ia acontecer. Agora Eva não sabia o que ia acontecer. Ela foi enganada, né? Mas a responsabilidade que Adão tinha, ele assumiu. Falou: eu vou resgatá-la e vou tomar ela de volta para mim, né? Por isso que cada família, cada pai de família tem que ter uma responsabilidade. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, para nós encerrar, na página 74, aliás, no parágrafo 74, Perguntas e Respostas sobre Gênesis, né? Você vai ver aqui. Bem, eu creio que isso explicou referente ao homem e à mulher. Agora uma mulher, deixe-me explicar isso bem, para que vocês possam ver. A mulher está sujeita a seu esposo. A Bíblia diz que o homem deverá ter domínio sobre a sua esposa. Porém, como tem mudado isso? Agora a mulher domina sobre o homem. E ela diz: João, isso aqui, Deus tenha misericórdia, viu? Mas sou até engraçado, sabe? João, tu ficas em casa, tu não vais. E assim se faz. E ele responde: muito bem, querida. Oh, pobre João. Deus tenha misericórdia do João, né? Agora, porém, permita-me dizer a você algo, Senhor.
Você é o que vai ter que responder por sua esposa. E sua esposa nunca vai responder por você. Você é o cabeça. A cabeça, ela que tem que dirigir o corpo. Né? Então, falar, a esposa vai ter que dar conta lá. Não, senhor, você vai ter que dar conta. Mas se você falou a coisa correta, posicionou corretamente, primeiramente, você tem que posicionar corretamente. Falou a coisa correta, ensinou a coisa correta, e ela não aceitou, então aí é assunto dela. Mas você tem que se posicionar, você tem que assumir a responsabilidade, que você é o responsável pelo seu lar. Né? E ter esse domínio não é pela força, esse domínio é pela palavra, o profeta diz. É pelo amor. Porque a única coisa que domina é a palavra de Deus. E se a pessoa ela tem Cristo no coração, então ela aceita essas coisas. Né? E um homem que não tem domínio, normalmente ele vai levar umas cabadas de vassoura. Porque o desejo da mulher é que o homem domine ela. Né? É como um animal. Né? O homem é para dominar o animal, mas quando o homem não domina o animal, então o animal ataca ele. E assim é uma mulher. Se você não tem amor, né, e não tem graça para você viver com ela através da palavra de Deus, por esse domínio pelo amor, pelo domínio pela palavra, aí ela vai dominar. Porque você não está na sua posição e nem ela na sua posição. O homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça do homem. Portanto, ele disse que o homem corte seu cabelo por causa de Cristo e que a mulher deixe crescer seu cabelo, porque se ela corta seu cabelo, desonra seu esposo. Vê você o que quer dizer com respeito ao que diz a Escritura? Outro dia tive uma pergunta difícil sobre isso lá em Shreveport. Estavam falando acerca de se uma mulher deveria usar cabelo longo. E eu lhe disse que uma mulher que corta seu cabelo, o esposo tem direito, de acordo à Bíblia, de divorciá-la, correto? Isso é o que a Bíblia diz. Isso é exatamente a verdade. Ó Senhor! E ali estavam sentadas mulheres com o Espírito Santo, porém era da maneira como elas haviam sido ensinadas. Isso é tudo, vê? Muito soltamente. Né? E ele me disse, bom, porém se tens algo mal no cabelo, tem que cortá-lo. E eu lhe disse, se o corta, é melhor que tome uma navalha de raspar e raspe sua cabeça. Isso é melhor que faça assim, seguro. Isso é o que diz a Escritura. E diz também, se ela corta seu cabelo, ela desonra seu esposo. E uma mulher que é desonrosa, se tem o direito legal sobre ela de divorciá-la. E ela não pode voltar a casar, porém o esposo ali pode divorciá-la. E outra mensagem, o irmão Brana diz que ele também não pode voltar a casar. Né? Divorcia, mas também tem que ficar só. Isso é a Escritura. Ó irmão, o que necessitamos são alguns serviços de perguntas, correto? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, se desejarem ler. Muito bem, esta mulher. Deus criou ao homem, macho e fêmea. Veem vocês o que ele fez? Ele fez ao homem. Bem, essa foi a primeira pergunta. Façamos ao homem. Formou, pois, Jeová Deus ao homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida sobre ele. Né? Então, o homem é para tomar sua posição. E a mulher para tomar sua posição dentro da palavra. Quando a mulher está na posição e o homem está na posição dentro da palavra de Deus, a sua casa vai bem. Se o pastor está na sua posição e a igreja está na posição, a igreja vai bem. Estão tudo dentro de acordo com a palavra. Tudo vai bem. Mas se sai fora da posição, então algo anda mal, como diz o profeta. Né? E a única maneira de você estar em unidade numa casa é se todos tiverem o mesmo espírito, como nós vimos ali no princípio, Adão e Eva. Né? Aquele é o princípio que o irmão Brana diz na mensagem de casamento e divórcio. Mas no princípio não foi assim. O irmão Brana divide casamento e divórcio em 3 partes. Primeiro era a eternidade. Depois o princípio. E depois após o princípio. Após o princípio houve um novo pacto. Né? Mas o princípio, o irmão Brana diz, era antes do pecado ter entrado. Ali havia, né,
uma unidade perfeita entre a família. E Jesus Cristo veio para restaurar isso. E Ele enviou um profeta para restaurar isso. Porque a Bíblia diz, eu restaurarei, diz o Senhor. Então nós temos que pedir graça a Deus para que haja essa unidade no nosso lar. Aqueles que ainda não têm o marido convertido ou a esposa convertida, ore a Deus para que ela se converta. Mas aqueles que já têm, né, na mensagem, ora a Deus, vamos orar a Deus para que cada um de nós esteja na nossa posição. Porque uma igreja ela tem que estar cada um na sua posição, para ela prosperar espiritualmente. Né? Nós somos um corpo local, né? E cada um tem que estar na sua posição. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem dado graça para nós. Então vamos sempre estar orando um para os outros e sempre tendo a Jesus Cristo como nossa maior autoridade, né? Como o supremo pastor, como o irmão Brana disse aqui nessa mensagem, né? Se alguém, como o irmão Brana disse, tiver algumas perguntas sobre essas coisas, nós estamos à disposição, viu? Quando nós tivemos um culto bom ali em Taubaté, né, trouxe uma explicação ali sobre que um pastor falou lá, que eu não podia ser pastor porque ninguém veio me ordenar aqui, né? Aí eu trouxe ali mostrando a soberania da igreja, na mensagem de Hebreus 7, aqueles que têm mensagem, mostrando como é que era a ordenação que o irmão Brana fazia lá na mensagem de ordenação de diácono, mostrando como era, quando você tinha um ancião para você, na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Todas as perguntas estão dentro da mensagem. Quando eu falei ali, quando nós chegamos ali para fazer a reunião com o irmão Mike, lá no escritório da Voz de Deus, os pastores tudo aqui reunido e atrás as mensagens. O irmão Mike apontou lá na tela lá, na internet lá, que eles têm ali ao vivo o negócio, né? E cumprimentou a todos e disse, antes de falar qualquer coisa, eu quero falar uma coisinha para vocês. Todas as perguntas que vocês fizerem, estão atrás de vocês a resposta. Estão na mensagem de William Marrombranda. As mensagens que estavam atrás, né? Marrombranda diz, quando você tiver dúvida, eu vou lá no pastor fulano de lá, porque aquele pastor é muito sábio. Marrombranda não diz isso. Marrombranda diz, se você não entendeu a mensagem, volte à fita. Se você não entendeu qualquer coisa, volte à fita. Leia de novo a mensagem, que o Espírito Santo está na mensagem. E é Ele que é o nosso instrutor, Ele que é o nosso bispo. Como nós vimos o profeta mostrar ali ontem em Taubaté. Nós não temos nenhum bispo. E eu não sou fã de bispo, não. Tem mais essa ainda. O bispo que não venha fora da palavra comigo, que vai sair com um quente e 2 fervendo. Deus abençoe a todos, viu? E ore sempre por nós, para que Deus nos dê graça para sempre manter no centro da palavra. Porque essa é a coisa principal, né? É nos manter na palavra de Deus. Deixa eu tirar esse negócio daqui.